Olá pessoal, meu nome é Vitor Meneguin, eu sou aluno de agronomia do quinto ano aqui na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, campus CLM, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa revisão de literatura das principais doenças da cultura do pimentão e algumas alternativas de controle. E a nossa orientadora é a professora doutora Aline Vanessa Sauer, e os integrantes do meu grupo sou eu, o Vitor Meneguin, o João Expedito Ferreira e o Robert Rodrigues. Bom, como introdução, né, a produção mundial da cultura do pimentão, né, não só no Brasil, mas a produção mundial, ela corresponde a aproximadamente 36 milhões, né, de toneladas. Ela é uma planta que ela é cultivada em muitos países, né, principalmente nas Américas, porque ela é nativa das Américas. Ela é da família da Solanácea e tem muitas propriedades nutricionais e também medicinais. Porém, essa cultura está sujeita a vários problemas fitossanitários, muito pela sua grande diversidade climática em onde ela pode ser cultivada. Locais de clima um pouco mais ameno ou de climas um pouco mais altos, por ela ser cultivada principalmente também em cultivos protegidos, né? E o controle fitossanitário com produtos químicos, ele é um dos principais desafios para os produtores rurais, porque é uma prática que tem um aumento de risco de intoxicação desses produtores e também a exposição a esses produtos, né? Eleva a chance de contaminação também dos consumidores e pode causar uma contaminação também do meio ambiente, além de aumentar o custo de produção. Pessoal, o objetivo desse trabalho é uma revisão bibliográfica das principais doenças do pimentão. E quais são as suas características, as características das principais doenças e algumas inovações, né, no método de manejo dessas doenças. Bom, matéria e métodos. Nós utilizamos principalmente as plataformas como o Google Acadêmico e a Cielo para a pesquisa de alguns artigos pertinentes ao assunto, né? Então nós vimos vários artigos científicos, lemos algumas revistas onde tinha algumas publicações, analisamos o trabalho, lemos o trabalho, vimos as características das principais doenças e olhamos alguns dados possíveis, né, de controle. E bom, chegamos aos resultados. As principais doenças, né, da cultura do pimentão é a antracnose, que o seu nome científico é Coletrotricum. Aí existem várias espécies que nos próximos slides a gente vai falar sobre ela. E outra principal doença é a fusariose, né, o fusário. Então à esquerda nós temos alguns danos da antracnose nos frutos, também temos danos na folha. E a fusariose, os danos dela, né, que é causado à planta, ele é na raiz, então é no sistema radicular que nós que apresenta os danos dessa doença. E os sintomas podem ser vistos, né, na parte aérea, como principalmente as murchas. Então, falando um pouquinho da principal, né, que é a antracnose, ela pode ser tanto de espécies como Coletrotricum aleosporioides, Coletrotricum acutantum e Coletrotricum capsici. Essa é uma doença muito importante, ela é muito severa, então ela ataca tanto folha quanto fruto. A gente sabe que o fruto é o principal produto da cultura, é o que vai ser comercializado. E ela é muito grave em períodos chuvosos, né? Então, quando aumenta a umidade do ambiente, é onde existe a maior predisposição para a doença. Principalmente quando tem irrigação por microaspersão, porque ela molha a parte aérea da planta. Então, se for um sistema protegido, é bom utilizar um sistema de gotejamento. E os sintomas, né, esses que vocês estão vendo, né, na folha são essas manchas aquosas e também necróticas, que elas são com o centro um pouco mais claro, e no fruto elas são da mesma forma, só que um pouco maiores, e elas podem também necrosar bem o fruto. E como a gente pode ver, ela pode deixar o fruto totalmente inapropriado para venda, né? Então ela pode ter perda de até 100%
quando essa doença ataca com severidade a cultura do pimentão. Bom, agora passando para a fusariose, né? Essa doença ela pode ocorrer pelas espécies Fusarium solane, Fusarium capsice e Fusarium oxysporum. Então é um patógeno que infecta a raiz, então é um patógeno presente no solo, e ele impede principalmente o transporte de água pelo xilema para a planta, né? Então ela acaba tendo um murchamento muito rápido. E no final acaba tendo um apodrecimento, né, da planta inteira. Essas doenças elas sobrevivem principalmente em restos culturais, então ela fica presente no solo de uma, vamos dizer assim, de uma safra para outra, de uma cultura para outra. Então ela pode ser classificada como uma doença saprófita, afinal de contas ela fica presente nos restos culturais. E é por vários anos que essa doença pode estar presente, afinal de contas ela tem uma estrutura de sobrevivência chamada de clamidósporos ou clamidosporos, que é uma estrutura que ela é como se fosse o esporo do fungo e ele fica viável por muito mais tempo, né? Pela estrutura de sobrevivência. Então, ela é uma doença de muita importância. Então, à esquerda a gente vê a estrutura radicular com a presença do fungo e à direita a gente vê a planta pequena, murcha e a raiz já com a presença aí dos danos causados pelo fungo. Bom, passando agora um pouco para a parte de controle, né, essas doenças elas são características na cultura do pimentão e muitos dos produtores utilizam apenas os fungicidas sintéticos para dar uma proteção e controlar essas doenças. Porém, como dito na introdução, os controles químicos eles têm alguns malefícios, principalmente para a saúde e também para o meio ambiente. E trabalhos deste ano, como Monteiro e alguns outros autores, eles destacam alguns novos métodos, né? Nós vamos apenas citá-los, alguns aqui, como a termoterapia, óleos essenciais e também controle biológico, né? Com alguns outros fungos que causam antibiose, competição, secretam algum tipo de metabólito e também parasitismo, né? Desses patógenos. Bom, agora a conclusão. Nós vimos que as duas principais doenças da cultura do pimentão são muito severas, tanto a Fusarium quanto a Anthracnose. Elas podem ter perda de até 100% na produção e uma delas fica no solo por muito tempo, né, como o caso do Fusarium, e a outra ataca até o mesmo fruto, então são doenças de grande importância. E a gente sabe que o manejo alternativo está cada vez sendo necessário, muito porque às vezes os produtores utilizam apenas um tipo de produto químico, então esse produto acaba selecionando indivíduos resistentes, perdendo um pouquinho da sua eficiência, e conforme você utiliza com o passar do tempo, né, esses produtos acabam tendo que ser as doses desses produtos acabam tendo que ser cada vez mais altas, aumentando ainda mais os perigos, né, da sua utilização. Então esses trabalhos onde mostram possíveis métodos de controle são fundamentais para promover uma agricultura mais sustentável, um menor custo de produção e a preservação ambiental, além de uma eficiência de controle. Bom, essas foram algumas das referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. Algumas delas estão disponíveis principalmente nos locais de pesquisa que eu citei anteriormente, Google Acadêmico e Cielo. E a gente agradece pela atenção de todos, então muito obrigado.